Olá, ouvintes! Sou Almir César Filho e começa agora o programa Economia Fácil, o espaço de economia na perspectiva, Na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Web Rádio Censura Livre. Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, transmissão pelo seu site www.clwebradio.com e pelos aplicativos de rádio online e live pelo canal do YouTube e página do Facebook. Vamos ao tema principal desta edição: socorro econômico na pandemia, porque Biden solta pacote econômico trilionário, enquanto Bolsonaro sabota vacina. Para nos ajudar com o tema, a Thaís Rabelo e eu fizemos uma entrevista com o Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma explicada, A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na verdade, a Câmara dos Representantes, votou ontem, na quarta-feira, o projeto econômico, o projeto de resgate americano, que é o título do projeto, que visa colocar 1,9 trilhão de dólares na economia, impulsionada pelo presidente Joe Biden, votado, portanto, pela Câmara dos Representantes, que é equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil. É o terceiro projeto lançado pelos Estados Unidos para combater os impactos econômicos provocados pela pandemia, na economia daquele país. E aí vamos aos detalhes, As pessoas que ganham menos de 75 mil dólares por ano e os casais casados com renda de até 150 mil dólares por ano receberão em breve cheques de 1.400 dólares por pessoa. O projeto de lei prevê também 1.400 dólares por pessoa responsável. Conforme noticiado pelas mídias, até mesmo brasileiras, a versão alterada pelo Senado, os pagamentos diminuem progressivamente antes de desaparecerem para os indivíduos cuja renda chegam a pelo menos 80 mil dólares e 160 mil dólares por casais casados. Esta parcela do auxílio totaliza cerca de 400 bilhões de dólares para milhões de estadunidenses. Esses cheques contemplam outros de 600 dólares enviados no último plano de 900 bilhões de dólares adotados em dezembro, que veio depois do plano de 2,2 trilhões de dólares de meados do ano passado, ainda na gestão do presidente Donald Trump. O projeto de lei adotado pelo Senado dos Estados Unidos prolonga até 6 de setembro o pagamento de seguro-desemprego adicional de 300 dólares por semana, que expirava em 14 de março. O governo também dos Estados Unidos fornecerá crédito sobre impostos para cuidados de crianças, no valor de 3.600 dólares, para crianças de até 5 anos, e de 3.000 dólares entre 6 e 17 anos. Os créditos sobre impostos estarão disponíveis para todos os beneficiários com crianças independentes de sua renda. E aí também, é preciso dizer, cerca de 15 bilhões de dólares serão destinados à vacinação, 50 bilhões para testes de rastreamento e 10 para produzir vacina. O presidente Joe Biden espera que 100 milhões de doses de vacina sejam administradas nos primeiros 100 dias de mandato. Ele, inclusive, ontem anunciou também a compra dessas mais 100 milhões de dólares. Com relação às escolas, As escolas receberão cerca de 126 bilhões de dólares
e 39 bilhões serão destinadas às creches. E aí vale lembrar, muitas escolas nos Estados Unidos ficaram fechadas por um ano, por não poderem implementar protocolos sanitários, por exemplo, de ventilação. Ao contrário do que a mídia brasileira anda dizendo, né? Que não fechou, as escolas americanas não fecharam. O plano inclui também 40 bilhões de dólares para as universidades. Também, cerca de 350 bilhões serão destinados aos governos estaduais e municipais, tribos e territórios. O setor gastronômico, um dos mais afetados pelas restrições para conter a pandemia, se beneficiará com benefícios de 25 bilhões de dólares. Aí, o único ponto negativo é que a proposta de dobrar o salário mínimo para 15 dólares por hora, salário mínimo nacional dos Estados Unidos, foi eliminado do projeto final. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, dia 10 de março, em primeiro turno, a PEC que daria margem, segundo seus defensores, à recriação do auxílio emergencial. Mas ainda vota alterações da PEC, né, da chamada PEC emergencial, que precisa ser votada em 2 turnos. E são necessários pelo menos 308 votos favoráveis em cada vez. A Câmara aprovou a votação, ela avançou a madrugada de terça para quarta-feira, em primeiro turno, o texto, né, da proposta de emenda constitucional, a chamada PEC emergencial, como eu já tinha dito, que foi alvo, inclusive, do tema do programa da edição passada aqui do programa. Ela contém medidas de controle dos gastos públicos e autoriza o pagamento de até 44 bilhões de reais por meio do novo auxílio emergencial. E o texto recebeu 341 votos favoráveis. A PEC, que está na Câmara, também flexibiliza regras fiscais para que o governo tenha espaço, segundo o governo, espaço no orçamento para o pagamento do auxílio, deixando gastos fora do teto até o limite de 44 bilhões. Por causa do teto de gastos, e aí a gente precisa lembrar também, aprovado na gestão de Michel Temer, do MDB em 2016, a despesa do governo a cada ano deve se limitar à do ano anterior, corrigida apenas pela inflação. Por isso, para aumentar ou criar algum gasto, o governo precisa cortar outro de valor equivalente. A PEC emergencial, a gente também precisa destacar aqui, foi apresentada em 2019 pelo governo, antes da pandemia, com o objetivo de criar mecanismos de restrição de gasto quando o governo federal, estados ou municípios estivessem em situação de emergência fiscal. Se nem projeto de lei, se bem verdade, nós não temos ainda um projeto de lei ou uma medida provisória para estabelecer o auxílio emergencial. E aí o presidente Jair Bolsonaro disse na semana passada que as 4 parcelas da nova rodada de pagamento do auxílio emergencial devem ficar em 150 e 300 e poucos, né? Ou em média 250. Não tem nada formalizado até o presente momento. Ele também reconheceu que o valor é baixo, principalmente se comparado aos antigos 600, que foi uma vitória da oposição, porque a equipe econômica não queria esse valor. Na verdade, no início não queria nem auxílio, depois foi forçada a defender um auxílio e no final não era esse valor, né? A oposição conseguiu estabelecer esse valor e também margem no orçamento para isso. Mas Bolsonaro minimizou a redução, argumentando que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Palavras dele. A economia potencial de gastos na União, com o estabelecimento da PEC, é inferior à extensão do auxílio, que passa a ser essencial para a proteção da população mais vulnerável, especialmente diante da segunda onda e das medidas de lockdown. Por sua vez, nada de nova rodada de ajuda às micro e pequenas empresas. Para aprofundar a questão, vamos agora à entrevista com Fábio Bosco, da Setorial Internacional da CSP Condutas, Central Sindical e Popular,
E participou conosco, né, do bate-papo a Thaís Rabelo. O Fábio analisou as diferenças de abordagem entre o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de seu antecessor, Donald Trump, e a diferença de estratégias adotadas lá, com a aqui efetuadas pelo governo Jair Bolsonaro, e se as medidas de Biden resolverão a possível maior queda econômica da história dos Estados Unidos, como também quais são os efeitos na economia do mundo todo diante dessa crise, que talvez seja uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, o bate-papo com Fábio Bosco. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/CL Web Rádio. O nosso muito obrigado.